Mirascópio 3D, produtor de ilusão instantânea. O equipamento ilustrado na figura, de dimensões apresentadas no esquema, é composto por dois espelhos côncavos E1 e E2, apoiados um sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice de E1 coincide com o foco de E2 e vice-versa. Na abertura circular de E2 é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice de E1. Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto, refletidos por E1 e E2, respectivamente, conforme o esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão de fato visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque as superfícies de ambos os espelhos são de extrema qualidade. A natureza da imagem formada e a distância vertical em cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem são, e aí nós temos uma série de alternativas, né? Falando se a imagem ela vai ser real ou virtual e a sua respectiva distância. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos analisar se a imagem formada por esse sistema é real ou virtual. E para isso, eu vou usar dois exemplos de imagem real e virtual que a gente aprende lá em óptica geométrica, quando estamos estudando lá os espelhos esféricos. Mas antes, é importante relembrar, né, que a formação de imagens ela vai ser obtida através do cruzamento dos raios luminosos. No caso da imagem real, os raios luminosos que se cruzam são os raios refletidos e a imagem ela é formada na frente do espelho. Já no caso de imagem virtual, os raios não se cruzam, mas os seus prolongamentos sim, e a imagem ela vai ser formada atrás do espelho. Aqui nesse primeiro exemplo, nós temos uma imagem real. E para conseguir obter a imagem desse objeto, né, nesse espelho, nós vamos utilizar os famosos raios notáveis. Ou seja, um raio de luz que incide paralelamente ao eixo de simetria é refletido no foco do espelho. E um raio de luz que passa pelo foco do espelho é refletido paralelamente. Isso aí é um dos raios notáveis que a gente aprende lá em óptica geométrica. O ponto de encontro desses dois raios é onde a imagem é formada. E como a gente consegue observar aqui, ela é real, pois os raios luminosos que se cruzam são os raios refletidos e a imagem ela é formada na frente do espelho. Agora, nesse segundo caso, nós temos um exemplo de imagem virtual. E para observar isso, nós vamos de novo utilizar os raios notáveis. Ou seja, o primeiro a gente já conhece, a gente já falou sobre nesse outro exemplo, né? Que um raio que incide paralelamente ao eixo de simetria reflete no foco. E aí, o segundo raio notável que eu vou utilizar vai ser o que incide no vértice, né? Um raio que passa pelo vértice reflete simetricamente ao eixo, ou seja, com o mesmo ângulo. E o ponto de encontro desses dois raios é onde a imagem se forma. E como a gente consegue observar nesse caso aqui, a imagem ela é virtual, pois os raios não se cruzam, mas os seus prolongamentos sim, e a imagem ela é formada atrás do espelho. Então, sabendo disso, fica fácil definir se a imagem do problema é real ou virtual, pois os raios que se cruzam são os raios refletidos e a imagem é formada na frente do espelho. Logo, é uma imagem real, como nesse primeiro exemplo aí que eu mostrei para vocês. Agora, o que dizer sobre a distância entre a imagem e o objeto? Como podemos observar aí nesse exemplo, né, a distância entre a imagem e o objeto vai ser a soma desses dois valores aqui, que são 3,8 e 3,8. E isso vai nos dar 7,6 centímetros, né, como resposta. Sendo assim, a resposta correta será a letra C. Então é isso, gente. Obrigada e até mais.